Olá, você que tem fome e sede da palavra de Deus, que está buscando se aprofundar nas Escrituras Sagradas e deseja ter entendimento da palavra de Deus. Hoje o tema é: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E nessa breve reflexão eu quero ler com você, versículo a versículo, o capítulo 2 de 2ª carta aos Tessalonicenses. Então, versículo 1 começa dizendo assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então vamos fazer uma pausa aqui e analisar. Perceba o cuidado do apóstolo Paulo para esses irmãos tessalonicenses, que Paulo estava percebendo que eles se alarmavam facilmente, quer por uma profecia, por palavra, ou por carta supostamente vinda deles. Entende-se aqui que isso continua acontecendo nos dias de hoje, como por exemplo, quando surge algum vídeo agora na internet, avisando que Jesus está voltando e que teve um sonho, e alguns então uma revelação, o Espírito Santo falou, um anjo apareceu, e então as pessoas divulgam aquilo como se fosse algo infalível e totalmente, absolutamente um recado de Deus que está sendo agora enviado por aquele servo, aquela serva do Senhor. Então aqui o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, não se deixem, não fiquem assustados, alarmados tão facilmente. Qualquer coisa que acontece, uma profecia, uma palavra, está deixando vocês assustados, como se fosse o dia do Senhor já ter chegado. Parece que vocês não estão tendo compreensão. Então vamos analisando aqui que você vai entendendo melhor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então esse texto aqui vai tratar também do anticristo. Aqui ele começa já a ser anunciado, que antes do grande dia da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, ainda será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então o espírito do anticristo já opera no mundo, nós vamos ver já em seguida. Porém, não se sabe quem ele é e quem ele não é. O que se sabe é que o espírito do anticristo já opera no mundo. E antes de Jesus voltar para buscar a igreja, esse anticristo, ele será revelado. Preste atenção, versículo 4. Antes de ler o 4, já deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que mais pessoas vão precisar escutar essa mensagem. Versículo 4. Este se opõe e se exalta. Este quem? O anticristo. Ele se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então é preciso atentar para isso, porque ainda acontecerá isso de uma forma completa e absoluta, que surgirá então esse que se exalta, que se chama até mesmo de Deus, e ele aceita adoração. Cuidado, quando você perceber aquele que começa a aceitar a adoração, os aplausos, que começa a receber glória e não transfere ela para Deus, nessa pessoa já está o espírito do anticristo.
Muitos não são, porque anticristo será um. Então perceba, muitos se permitem envolver pelo espírito do anticristo. Então já dá para se dizer que há muitos anticristos, mas que o que é de ser de fato e verdade não foi revelado, mas o espírito dele já tomou muitas vidas, que são essas vidas que não transferem a glória que recebem para Deus, mas que ficam recebendo em seu coração todo esse tipo de orgulho e exaltação própria, se achando até mesmo como um Deus. Tem até pastores ou sacerdotes se deixando enganar pelo espírito do anticristo. É verdade. Versículo 5. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, aqui Paulo falando, costumava lhes falar essas coisas? Então Paulo diz, vocês não lembram que quando eu estava com vocês, porque isso aqui que a gente está lendo é uma carta que o Paulo havia enviado aos Tessalonicenses, né? Na sua ausência ele comunicava então através das cartas, e aqui ele tentando fazer os Tessalonicenses lembrar. Vocês não lembram? Quando eu estava com vocês, que eu costumava falar dessas coisas, então eu estou estranhando que vocês facilmente estão se assustando. Tem gente que se assusta demais, que se deixa alarmar, e nós temos que ser firmes na palavra. Vai vendo. Versículo 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então aqui fala que alguma coisa está segurando o anticristo ainda, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Não se sabe o que é que está segurando. Se é o governo que já tem ali secretamente reservado isso, uma ordem mundial, como alguns citam algumas veias a respeito disso, se é o poder da oração que está segurando o mal de prevalecer sobre a humanidade, ou qualquer outra coisa que pode ser, não sabemos. Isso é um mistério, pertence a Deus. Cabe a nós entendermos que isso já está sendo manifestado em certas porções e quantidades, e que a gente precisa estar pronto. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Agora vai vendo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então vou ler mais uma vez e preste atenção. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. E quem estiver então vulnerável, aberto, será tomado por esse mistério da iniquidade, que é o espírito do erro e do engano, e essa pessoa então será confundida em seu espírito e tomada pelo mal. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, tratando do anticristo agora. Versículo 8, continuando. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui há um grande confronto que haverá de acontecer ainda. Quem estiver com Cristo estará seguro, estará ao lado do time vencedor, por assim dizer. Aquele que estiver no mistério da iniquidade, tomado pelo espírito do anticristo, que confessa que a própria vida é o que vale, que não necessita de Senhor nem de Salvador, e que é dono da sua própria vida, da sua própria salvação e do seu destino eterno, essa pessoa participará da condenação. Versículo número 9, preste atenção. Já deixou o seu like no vídeo? Não esquece de deixar, meu querido. Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder,
com sinais e com maravilhas enganadoras. Então esse anticristo, este espírito do erro perverso, segundo esse versículo, ele operará segundo a ação de Satanás com todo o poder. E aqui diz com sinais e com maravilhas enganadoras. Nós ainda veremos coisas que os nossos olhos nunca viram acontecer. Você que é uma pessoa de Deus, você que é uma pessoa de obediência e fidelidade à palavra, não permita que sinais e maravilhas extraordinárias venham enganar o seu coração. O que os olhos veem não podem corromper a fidelidade que nós estabelecemos dentro de nossos corações. É preciso estarmos prontos para vermos coisas grandiosas, estupendas e nunca vistas antes, e ainda assim se manter firmes, na simplicidade e no amor a Deus, no amor à palavra, no amor à oração. Versículo 10 diz: Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então esse versículo diz que o espírito do anticristo, ele mesmo fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Aquela proposta para uma saída, para uma solução: você está perecendo, você está sofrendo, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma saída, eu tenho uma solução. Aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar terão que ser envolvidos e aceitar qualquer mentira da injustiça do inimigo. Versículo 11: Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus é justo. Aquele que recusar, e por conta própria decidir ir pelo caminho do anticristo, da impiedade, da injustiça, Deus então entregará essas pessoas a um poder sedutor, a fim de que creiam de uma vez então na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meu amigo, minha amiga, creia na verdade. Não deixe qualquer coisa sedutora desse mundo enganar o seu coração, de forma que você venha ter prazer na injustiça. O nosso prazer deve ser na justiça de Deus e estar cumprindo a sua vontade. É Ele que pode nos salvar. Não há outro Salvador. Não há quem possa, com sinais e maravilhas, substituir aquilo que Deus já fez através de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Não se engane. Versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Deus, Ele escolhe as pessoas. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, e no seu coração há um toque do Espírito, ainda que você seja uma pessoa que se diga salva, ainda que você diga que seja uma pessoa que ora todos os dias e que há muitos anos vai a uma igreja, mas se o Espírito Santo te toca nessa mensagem, e há ainda alguma necessidade de uma obra santificadora acontecer na sua vida, creia que Deus está te moldando, aperfeiçoando, para que você seja salvo mediante a obra santificadora do Espírito
e a fé na verdade. Abra o seu coração para que quando Cristo bater a porta, você então venha estar com o coração disponível para Ele entrar e cear com você. Não recuse a verdade. É só por ela que, conhecendo ela, seremos libertos e salvos de toda mentira. Versículo 14. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, graças a Deus! Por meio de nosso evangelho, Paulo dizia: nós que somos pessoas falíveis, imperfeitos e pecadores, mas o evangelho que nós apresentamos, as boas notícias de Cristo que nós trazemos, a fim de que vocês tomassem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chamou vocês para participarem da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho tem a boa notícia que faz qualquer pessoa que decidir crer se tornar participante da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deseje isso para a sua vida. Não há outro caminho, não há outra solução. É esse o caminho, a verdade e a vida. Versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se, cada vez mais apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Os cristãos dessa geração estão perdendo as tradições que foram ensinadas pelos nossos pais. Aqueles que muitas vezes sofriam, padeciam, enfrentavam maiores dificuldades que nossa mente não é capaz nem mesmo de imaginar. Aqueles que no passado tombaram nas arenas sendo mortos por leões. Aqueles que no passado foram mortos, crucificados, e alguns até dizem que apóstolos preferiram ser crucificados de ponta cabeça para não serem crucificados, não se sentiam dignos de ser crucificados como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que foram apedrejados por amor a Jesus, homens que oravam, que passavam madrugadas em montes, que viajavam passando perigos em navios, atravessando mares, viajando a cavalo, viajando a pé para levar a mensagem salvífica e salvadora do Senhor Jesus. Irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições, seja uma pessoa de oração, não aceite ficar na carne. A carne tem a inclinação da morte. Ouça aqueles que estão te levando para mais perto de Cristo e se afaste daqueles que estão te afastando de Cristo. Versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então essa é a palavra final desse capítulo 2 que o apóstolo Paulo traz. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que Deus te dê ânimo, que quando você terminar de ouvir esse áudio agora, você possa cair aos pés de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu quero estar pronto para quando houver a sua vinda. Eu não quero ser enganado pelo espírito de anticristo que já há no mundo, mas eu quero de ânimo pronto estar te servindo em atos como também em palavras. Eu quero te honrar porque o Senhor deu a vida por mim. Que Deus te abençoe. Se você ouviu essa mensagem até aqui,
que Ele te fortaleça e creia que Ele tem uma grande obra para você ainda fazer nessa vida. Diga obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz e até um próximo.